aqui nesse propósito de trocar experiências. Isso tem sido a razão deste canal, deste tema, uma expressão de amor, nada mais do que passar experiências. E percebo, ao longo destes anos, trabalhando com pessoas, convivendo, e também na própria experiência da minha vida, eu vejo os caminhos que nós temos tomado, as decisões que nós temos tomado. E essa observação tem me feito pensar o que tem sido a nossa existência. E eu percebo que alguns caminhos têm sido a nossa escolha. E eu vejo que esses caminhos têm desenvolvido muitas situações. E essa é a razão deste vídeo, de permitir testificar um poderoso caminho, ou seja, uma razão de viver. Na experiência humana eu vejo primeiramente como um caminho a ilusão. Ou seja, a ilusão nada mais é a importância equivocada que nós damos às coisas. Os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos propósitos, que muitas vezes nem são nossos, nos são vendidos como algo que vai nos preencher, nos dar sentido, nos fazer feliz. Porém, eu percebo, e tem sido a minha experiência ao longo desses anos, e inclusive algumas coisas que nós mesmos, eu mesmo, abracei por muito tempo e que me dei conta que tudo era exatamente isso, uma ilusão. A ilusão, ela cega, ela faz você pensar que aquilo é o seu tudo, mas oxalá, mais cedo ou mais tarde, possamos nos dar conta e acordarmos para verdadeiramente a realidade. Então a ilusão tem sido um desses caminhos. Outro caminho que eu percebo, que já é uma consequência direta da ilusão, é a perdição. Perdição nada mais é que confusão, desorientação. E é isso que nós percebemos nessa nossa geração, e muitas vezes tem sido a nossa experiência em muito desses caminhos que nós tomamos. A perdição tem sido caos, se usa dizer o caos existencial, onde não sabemos que rumo tomar, não sabemos o caminho pelo qual devemos traçar. A perdição é aquele estado que leva a uma terceira realidade, que eu gostaria de dar início a este vídeo falando dessas três realidades, que é a frustração. E a frustração nada mais é do que esse sentimento de vazio existencial, esse sentido de irrealização e de decepção. Então percebam que a ilusão te levará à perdição e a perdição te levará à frustração, porque muitas vezes nós colocamos todas as nossas fichas, toda a nossa crença, todas as nossas forças em coisas que mais cedo ou mais tarde nos levará a esta realidade. Pois bem, amigos, nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre uma expressão de amor, ou seja, aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Falamos aqui do antagonismo, as duas realidades que se nos apresentam, e hoje nós propomos falar de uma razão para viver. E essa mensagem ela tem exatamente o propósito de nos tirar as escamas dos nossos olhos para nos mostrar a verdade, uma verdade poderosa, voltarmos a saber para onde vamos, ou seja, não estar perdido, e realmente preencher o nosso coração com esse propósito
que é a razão, uma razão para viver. E como, quem sabe, você vai perceber nos meus vídeos e nas minhas mensagens, eu lido muito com Paulo. E é desse apóstolo que eu quero aqui mencionar para basear tudo o que eu quero dizer aqui. Não somente em Paulo, mas também, juntamente com isso, falando um pouco sobre a minha experiência de vida. Como eu falei para você, convivendo com muitas pessoas de outras nações, de várias idades, eu pude perceber essa tríplice realidade, às vezes tão perto de mim, de pessoas que viveram sonhos e até alcançaram de certa forma, mas perceberam que toda aquele sonho, aquele sentimento que aquilo iria lhe trazer esse sentido, essa razão, se esvaiu-se, se terminou como nada. Então, o apóstolo Paulo, para mim, é essa representação disto, porque, segundo o seu próprio testemunho, ele foi um homem que estava profundamente absolvido por um objetivo. Um objetivo que socialmente muito nobre. Mas ele percebeu o quanto enganado ele estava, equivocado, e se sentiu perdido na sua caminhada. Então existe uma cena da história de Paulo muito interessante que pode descrever de forma fantástica o que eu estou tentando dizer, que foi a sua viagem para Damasco. Na sua viagem para Damasco, ele estava absolvido pelos seus objetivos, pelo seu sonho, pelo seu zelo religioso para perseguir os cristãos e prendê-los e maltratá-los. Na sua caminhada, ele percebeu, e a história descreve a natureza da sua ilusão. Porque, segundo a palavra de Deus, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou dizer, por que persegues um intento que não vai preencher, que não vai satisfazer, que não vai dar real sentido à tua existência? O caminho que você tomou não te levará a lugar nenhum, ou te levará meramente a Damasco, não te levará a outro patamar ou ao nível de realidades poderosas a qual eu tenho para você. Eu quero que você entenda a imensidão dessa verdade revelada naquela aparição de Cristo para Paulo no caminho de Damasco. No caminho de Damasco revela toda essa verdade sobre a existência humana, que prosseguimos objetivos e caminhos, alguns nobres, pelo menos para nós, porque podemos julgar Paulo, mas para ele era muito nobre o que ele estava fazendo. Para ele era o seu tudo, era a razão da sua vida, era a razão da sua existência. Era algo que o absolveu. E sabe quantos sacrifícios, não apenas de cristãos que ele matou, ou que ele perseguiu, ou que ele, de certa forma, o seu estilo de vida, as suas escolhas fizeram com que essas pessoas tiveram a sua liberdade reduzida, os seus caminhos impedidos pelo comportamento, pelas escolhas de Paulo. Paulo era religioso, Paulo era zeloso, Paulo tinha uma razão para viver naquele momento, mas tudo isso era uma ilusão a qual ele ainda não tinha percebido. E se não fosse o Senhor aparecer para ele no caminho de Damasco, sabe quantos anos ainda ele viveria essa realidade na sua vida? Mas Paulo caiu do cavalo. E eu gosto de uma frase de um pastor que diz: enquanto nós não reconhecermos falência, nós não poderemos conhecer o outro patamar daquilo que Deus deseja nos ensinar. Paulo estava no caminho da ilusão. Não era meramente o caminho de Damasco, era o caminho da ilusão,
da cegueira, porque foi exatamente o que aconteceu, ele ficou cego. E o Senhor leva a ele um instrumento, um homem enviado de Deus, para lhe falar tudo o que ele precisava saber. E diz então que as escamas caem dos seus olhos e ele pôde voltar a ver, ou pôde ver profunda e verdadeiramente a verdade. Paulo estava perdido nas suas ilusões e certamente aquele caminho iria lhe levar ao mais baixo nível de frustração. Muitas vezes, quando somos jovens, enquanto temos a força de cavalgar, de viajar longas distâncias em busca de nossos objetivos, não nos damos conta disso. Infelizmente, como Paulo, precisamos cair do cavalo. Precisamos ter quedas para nós acordarmos. Infelizmente, muitos de nós só vão despertar dessa consciência quando estamos na perdição e quando estamos no mais fundo poço da frustração e da decepção. Algo que eu disse aqui nesta noite, na noite anterior, estávamos aqui numa reunião, eu disse algo que eu creio que foi realmente uma inspiração, uma iluminação divina a respeito da minha própria existência. Quando eu estava muito frustrado e decepcionado, realmente no fundo do poço, eu ouvi a voz de Deus. E quando você ouve alguém falar, ouvir a voz de Deus, não se assuste, porque nós estamos falando dessa voz audível, que possa ecoar como um trovão do céu, mas não, algo que discernimos, que não vem de nós mesmos, algo que vem a nosso coração e revoluciona a nossa vida. Essa é a voz de Deus, porque revoluciona, porque muda a tua trajetória. Paulo viu aquela voz do céu naquela luz que apareceu para ele em Damasco. Mas não limite o falar de Deus, o manifestar de Deus a uma única forma, porque, como diz as próprias Escrituras, de muitas formas fala o Senhor. E veio uma voz que me disse, que me falou ao meu coração sobre frustração, sobre o poço, sobre esse fundo poço da frustração, da decepção, do vazio. Ele disse essa voz a mim: você tem dois caminhos, duas escolhas. Continuar nesse poço da ilusão e da frustração, ou agora permitir conhecer os meus caminhos, conhecer os meus propósitos. E eu confesso que eu descobri uma razão para viver. Eu descobri sentido para a minha vida quando eu abri a minha mente para compreender o que essa voz estava falando comigo. E assim como Paulo, as escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver a verdade que me iluminou. Mas que essa autoridade do que eu estou falando não se fundamente na minha palavra, na minha expressão, mas eu quero que o próprio apóstolo fale com você e diga a você o que ele experimentou. E eu tenho um texto de Paulo aos Filipenses que para mim é inspirador, e quando meus olhos se colocaram nesse texto eu pude ver a minha vida, e eu espero que você veja a sua vida revelada nas palavras do apóstolo de São Paulo, a qual ele diz no capítulo 13, versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-la como perda por amor de Cristo. Que amor é esse? Que verdade é esta? Que realidade é esta que faz você considerar tudo o que era lucro, o que te iludiu, o que te cegou, o que te coapitou o teu coração como uma razão, como uma esperança de felicidade, que fez que você abraçou como algo que poderia realmente ter o potencial de dar-te tudo o que você espera da vida. Paulo considerou tudo perda quando ele se deu conta do amor de Cristo. Alguns se dão conta no caminho de Damasco.
na queda da cavalgadura. Mas muitos só vão se dar conta no fundo do poço, reitero, mas oxalá se demos conta, porque infelizmente muitos vivem a vida inteira cegados pelas suas próprias ilusões, pelos seus próprios caminhos. Paulo disse, mas o que para mim era lucro, o que me iludia, o que me seduzia, o que me envolvia, que me fervia o sangue, que me fez sacrificar. Tem pessoas sacrificando sua família, seus filhos, sua própria saúde, inclusive, na busca de ideais, de um estilo de vida destrutivo, que o levarão, volta a reiterar, à perdição e à frustração. Mas Paulo disse, tudo que era para mim era lucro, agora considero como perda por amor de Cristo. Oh, oxalá tivesse condições aqui neste dia de convencer-te que esse amor é real e tem sentido e é poderoso. Ele continua dizendo, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Pela razão deste conhecimento. Pelo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E sabe de uma coisa? Não me sinto triste por perdê-las. Elas eram refúgio diante para que possa ganhar a Cristo. Não está falando da renúncia de meras coisas. Está falando de estabelecer as prioridades reais da vida humana. O que realmente você vai levar desta vida? O que realmente nós estamos fazendo aqui nesta terra? Qual é o sentido de nossa existência? Por isso que muitas pessoas, quando chega o final de suas vidas, se desesperam. Porque passaram a vida acreditando em coisas que não os satisfazeram. Por isso que pessoas na sua velhice não têm paz. Por isso muitos jovens estão se perdendo em coisas que possam, de certa forma, trazer algum conforto, algum anestesiamento da sua consciência. Porque se não tiverem debaixo da influência de químicos, inclusive, se botarem a sua consciência no seu travesseiro e não dormirem rapidamente, seriam noites de tormento diante das coisas que pensam. Porque esse é o caminho de ilusão. Mas Paulo disse, considera todas essas coisas se tornando refúgio, esses objetivos diante do conhecimento, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Dizia o sábio uma frase poderosa: se o homem não encontrar uma razão para morrer, é porque ele ainda não conheceu uma razão para viver. Se não existe algo que eu dê a minha vida, que eu esteja disposto a morrer por isso, a minha vida ainda não teve sentido de existência. E é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho tanta convicção que eu daria a minha vida por essa razão. E quando você encontra essa razão que faz você se doar, se sacrificar, é que realmente a tua vida tem sentido. Pelo que você daria a sua vida? Você poderia ter sentimentos nobres e benditos, como daria minha vida pelos meus filhos, daria minha vida pelos meus pais, daria minha vida pela minha esposa. Paulo daria a vida por todas essas coisas, e ele deu. Mas Paulo disse, eu daria minha vida por Cristo, para conhecer a Cristo. Ele se tornou a razão da minha vida. Eu sofro por ele. Eu sofro pela sua obra. Eu sofro pela razão do seu chamado.
E ele ainda disse, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos, ou seja, a experimentar a vida eterna que ele tem para mim, a saber, a minha comunhão eterna com Jesus. E o versículo 12, ele se converteu para mim no sentido da minha vida e da minha existência. Porque Paulo disse, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu vou prosseguir para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Paulo entendeu que a aparição de Cristo lá no caminho de Damasco tinha um propósito, tinha um sentido, tinha uma razão. E Paulo disse, essa razão que fez ele aparecer para mim em Damasco, não vai ser só a vontade de Deus, não vai ser só o sentimento de Deus, não vai ser só a paixão de Deus, não vai ser só o desejo de Deus, não vai ser só o sonho, a ambição, o desejo maior do Criador, vai ser também o meu desejo. Paulo está dizendo, a vontade de Deus agora é a minha vontade. O querer de Deus agora é o meu querer. A razão da vida que Deus estabeleceu agora se tornou a minha razão de viver. Amigo, talvez você não descobriu isso ainda, mas você não está nessa terra por um fruto do acaso. Amigo, quem sabe isso, você ainda não acordou para esta realidade, mas eu quero te dizer, há um chamado de Deus aqui estabelecido. Deus te criou com um propósito. E quem sabe você ainda está vivendo a ilusão dos teus caminhos, dos teus objetivos. Alguns são nobres, são importantes e devem ser buscados, não nego. Se você está buscando uma formação profissional, dando uma vida melhor para a sua família, são nobres. Mas não faça disso a razão da sua vida. Porque tem pessoas que viveram, que sacrificaram, que se dedicaram e puseram toda a sua sorte nestas coisas. E hoje pensam que poderiam ter aproveitado, que poderiam ter vivido a vida com outro sentido. Mesmo que você pudesse ter tanto dinheiro para viajar, viver de viagens e de sonhos, os sonhos mais inimagináveis que a humanidade possa sonhar. Nada disso teria tanto poder e sentido para dar verdadeiramente uma razão para viver. Eu ouso dizer que nós nunca iremos dimensionar o que Jesus fez na cruz e o que ele revelou na sua ressurreição. Nós nunca vamos dimensionar. Mas certo é que quando isso nos abraça, quando isso nos consome, quando isso nos preenche, isso realmente dá sentido à nossa vida. Foi o que Paulo estava dizendo, se tornou-se a razão do meu viver. Se tornou-se aquilo pelo qual eu vivo e prossigo na minha caminhada. Eu confesso que esse encontro de Damasco revolucionou a vida de Paulo. Eu tive um encontro com o Evangelho de forma tão especial. Eu vivia uma ilusão, não digo que não possa se viver isso, mas eu havia colocado todas as minhas fichas nisso. E pensava, o dia que eu alcançar esse objetivo, eu vou ser realizado, eu vou ser feliz, eu vou realizar os meus sonhos. Mas diante da frustração de não poder alcançar esses objetivos, confesso, eu não sabia o que fazer da minha vida. Confesso que inclusive nesse momento da minha vida, aos 20 anos de idade, quando eu já não podia mais ser um atleta, um jogador de futebol, eu confesso que a minha vida perdeu um pouco o sentido e eu não sabia o que fazer. Eu estava perdido, desorientado. E a frustração chegaram a níveis tão profundos que eu não me envergonho, ou talvez me envergonhe de dizer isso, mas uma decepção tão grande que eu pensei até mesmo que a minha vida não tinha mais razão de existir.
Porém, quando essa luz e essa voz ecoaram, não de uma luz do céu, mas de coisas simples como alguém que me falava, um instrumento de Deus, alguém muito perto de mim, inclusive. Pessoas muito perto de mim, da minha família, como meu irmão, como a minha mãe, como minhas tias, me falavam de Jesus. De tantas formas essas pessoas me falaram e me comunicaram. Inclusive outras pessoas que, de forma milagrosa, atravessaram o meu caminho, e nada mais do que essa forma milagrosa eu quero ser através deste vídeo, uma voz, um chamado. E eu pude, as escamas puderam cair dos meus olhos, eu pude ouvir a voz de Deus me revelando o chamado que Ele tem para a minha vida, o sentido. E a partir daquele momento mudou radicalmente a minha vida. Não mudou de forma tão poderosa que fez eu sair de cidade, ir para um lugar, daquele lugar eu fui para outro país. É uma história que eu vou contar com mais detalhes futuramente, e que revolucionou, nunca mais fui a mesma pessoa. Do suicídio, quem sabe, que essa voz me salvou a estar aqui hoje, simplesmente para dizer o quanto Deus nos ama em Cristo Jesus, o quanto Jesus nos ama. Porque eu repito as palavras de Jesus ditas, ou seja, as palavras que João disse a respeito de Jesus. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Jesus se converte na razão de viver. Então o nosso trabalho volta a ter sentido, a nossa família volta a ter uma posição tão especial na nossa vida, os nossos amigos, a natureza, a existência. Já não nos sentimos que viemos a este mundo por um acaso e que é uma vaidade a vida, e não vemos a morte com tanto medo, com tanto temor. Não vemos a velhice como algo que nos traga tanta frustração, porque quantos anciões que eu conheci que pensam assim: poxa, já não sou mais jovem, não tem sentido a vida. Eu já vi tantos anciões, eu presenciei algumas cenas e palavras de anciões que me deixaram tão triste. Mas confesso que eu conheço algumas senhorinhas e senhores que expressam tanta vida mesmo na sua velhice. Não porque tem dinheiro, não porque realizaram todos os seus sonhos profissionais, não porque não tem problemas, alguns até têm seus problemas de saúde, mas encontraram um sentido para a vida em Jesus. Encontraram uma razão para viver. E essa é a minha oração, que tu possas conhecer essa verdade e que ela possa iluminar o teu caminho, que ela possa te dar uma direção e você não se sentir desorientado, e que ela possa te tirar desse poço de frustração e decepção, que inclusive talvez alguns pensem nunca mais poderem sair desse lugar e já estão pensando em dar cabo da sua vida e pensam tirar a sua vida. Mas que Deus possa te salvar e te libertar. Que Deus os abençoe. É a minha oração. Um abraço, amigos.